Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início a esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo número 146. Salmo número 146. Salmo número 146 diz o seguinte, meus irmãos: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Convido os irmãos a se colocarem de pé, juntos, repetirmos a uma só voz o versículo 7. Assim diz a palavra de Deus, irmãos, no versículo 7 do Salmo 146, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Os encarcerados, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor que dá pão aos que têm fome. Nós estamos aqui para alimentar a nossa alma, sermos nutridos com o pão que desceu dos céus, o pão da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos, irmãos, sobre o acesso que temos a Ele, o livre acesso que temos por meio de Jesus Cristo. E depois de cantarmos esse cântico, eu peço que o nosso irmão Ismael nos dirija numa palavra de adoração, nos conduzindo em oração. Louvemos. Merecedor do teu imenso amor.
Senhor, grandioso e poderoso Deus, adoramos ao seu nome, exaltamos e engrandecemos ao Senhor, que é Pai dos órfãos e das viúvas, aquele que sustenta todos, aquele que cuida dos seus filhos, do menor até o maior, aquele que não deixa faltar nada àqueles que têm necessidade, sempre sustenta aqueles que são seus. Mas ao mesmo tempo o Senhor também é justo, o Senhor não deixa impune aquele que se envolve com injustiças, com pecados, com opressões, Senhor. Louvamos ao seu nome porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus justo e misericordioso, e tem cuidado de nós, tem nos abençoado, nos sustentado, tem nos dado amparo, nos dado consolo. Tantas dificuldades que temos enfrentado, Senhor, tantos desafios, nós temos visto a mão do Senhor na cura, no sustento, no fortalecimento espiritual. Louvamos ao seu nome, Senhor. Receba a nossa adoração e que cada vez mais adoremos ao Senhor e cada vez mais reconhecemos o poder do Senhor no nosso meio, e que as pessoas vejam através de nossas vidas que há um Deus, e esse Deus é o Senhor, aquele que é o único que é digno de toda a honra e toda a adoração. Fazemos essa oração nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e abram suas Bíblias no livro do Deuteronômio, capítulo 8. Livro do Deuteronômio, capítulo 8. E eu convido a igreja a fazer uma leitura alternada comigo desse capítulo. Eu leio versículos ímpares e toda a igreja, a uma só voz, lê os versículos pares. Deuteronômio, capítulo 8. Assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiros, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e teus rebanhos,
e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim pereceis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Deus tem propósito para o deserto, para que entendamos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus tem bênção para o seu povo, mas Deus também previne que a prosperidade é perigosa e pode afastar o povo crente da dependência do Deus que supre as necessidades do seu povo. Convido os irmãos a ficarem em pé, juntos vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo para que Ele não nos deixe cair em tentação, pedindo também que Ele nos dê o pão de cada dia. E depois de orarmos a oração dominical, vamos cantar que confiamos no Senhor, vamos cantar que buscamos nele o avivamento, para que não sejamos como outros que corriam bem e agora longe do Senhor estão. Vamos cantar que o nosso Senhor é aquele a quem adoramos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vives, ó Jesus, vivifica
Ainda em pé como os irmãos estão, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, desde o versículo 48 até o 69. João 6, 48 ao 69. Assim diz o nosso Senhor Jesus, irmãos, João 6,48 em diante: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedida. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Até aqui, oremos. Deus Altíssimo, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento com o Teu Santo Espírito e alimente a nossa alma, Senhor, com a palavra, a mesma palavra que se encarnou e veio cumprir toda a Tua vontade. Ó Deus, enche-nos com essa palavra de tal modo que nós vivamos ela, de tal modo que ela seja vista em nós, de tal modo que ela seja inseparável de nós, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, absorver o que a Tua palavra nos diz. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos queridos. Irmãos, o texto que lemos precisa ser observado à luz do contexto. Essa conversa sobre pão começou porque nos versículos de 1 a 14 do capítulo 6, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens
a partir da multiplicação, a primeira vez que ele multiplicou, no caso ali 5 pães e 2 peixes. E esse milagre maravilhoso de Jesus alimentando uma multidão despertou em muitos daqueles que estavam ali experimentando essa nutrição milagrosa, miraculosa, a intenção de aclamar Jesus como rei. Versículo 15 do capítulo 6 nos diz: estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem como rei. Veja que há 2000 anos atrás, o povo já procurava alguém que resolvesse o problema da fome, alguém que promovesse com eficácia e abundância um programa como Fome Zero ou algo do tipo. Mas Jesus, que não estava interessado em ser reconhecido como uma liderança política, não estava interessado em destronar os poderes políticos daquela época, ele se afasta, ele sai dali da região de Tiberíades e vai para Cafarnaum. E ele faz isso de uma maneira maravilhosa, ele faz isso andando pelo mar. E aquela multidão, quando percebe que o barquinho ficou, mas Jesus não estava mais ali, atravessa o mar e vai atrás de Jesus, interessado no quê? Interessado no pão. Veja só, Jesus diz ali no versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus sabia que aquela multidão estava preocupada em resolver as suas necessidades imediatas, as suas necessidades básicas, e por isso procurava ele. Aquela multidão não entendeu que o sinal apontava para o pão que veio dos céus. Aquele sinal apontava para o alto e não para baixo, apontava para a eternidade e não para a brevidade da vida. E Jesus desafia aquela multidão, dizendo: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Versículo 27. E aí eles perguntam: o que é que a gente faz para trabalhar assim, para obrar assim, para fazer essas obras? E aí Jesus responde: a obra de Deus é essa, é que creais naquele que foi enviado. Para vocês fazerem a vontade de Deus, vocês precisam acreditar em mim. E no versículo 30 eles desafiam Jesus: que sinal o Senhor nos dá? Porque no passado, os nossos pais, eles se alimentaram do maná do deserto, deu-lhes de comer pão do céu, está escrito. Então veja que a conversa gira em torno do pão e do alimento e do maná, mas para suprimento da necessidade imediata, o pão de cada dia que eles buscavam e que necessitavam para a mesa. Mas Jesus confronta eles de novo, mostrando que a origem e o consumo do pão dos céus era acessado pela fé. Jesus começa a usar aquela realidade do pão físico, do pão material, para ilustrar e se apresentar como o pão que desceu dos céus, para alimentar não por um tempo, mas para alimentar para a vida eterna. Jesus desafia eles, olha só, versículo 32 ao 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus de novo confronta eles sobre a incredulidade deles. Jesus diz: eu já vos disse, embora me tenhais visto, não me credes. E versículo 35 a 40, nós vamos ler que Jesus diz: eu desci do céu, especialmente versículo 38, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade de quem me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos
que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E essa conversa desemboca numa murmuração, numa reclamação, porque aqueles ouvintes se achavam profundamente conhecedores do próprio Jesus Cristo. Versículo 42 a gente vê: não é esse o Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode agora dizer que desceu do céu? Era uma conversa intrigante, desafiadora, porque eles estavam, como muitos, levando para o lado literal da conversa. Como é que ele nos diz para comer da sua carne? Como é que ele nos diz que ele é o pão? Como é que ele nos diz que desceu do céu? Eles estavam tratando isso de uma forma muito literal. E até hoje, irmãos, às vezes aparece um ou outro olhando para textos como esse e encarando com tanta literalidade esse ensino de Jesus, essa apresentação de Jesus como alimento para a vida eterna, que chegam até a arrancar páginas da Bíblia e engoli-las, literalmente, se colocando como quem está se alimentando da palavra, se alimentando do verbo. E aí, queridos, Jesus continua expondo, e aí ele vai ensinar qual é a comida e a bebida do crente. Ele vai ensinar a união dessa comida e dessa bebida do crente. E ele vai lidar com o abandono de muitos em relação a essa comida e a essa bebida. Eu não sei se você já chegou no ponto de experimentar um prato, um alimento e dizer: não, eu não quero comer isso nunca mais, nunca mais. A gente vê aqui no texto, alguns homens, alguns discípulos de Jesus chegam no extremo de abandonar o pão do céu, o pão da vida, rejeitando esse alimento. Irmãos, eu chamo a sua atenção para você entender, em primeiro lugar, essa analogia que Jesus faz. Veja que no versículo 40, ele diz que quem cresce nele teria vida eterna. João 6,40. Mas no versículo 51, nós lemos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 40, para ter vida eterna é preciso crer. Versículo 51, para ter vida eterna é necessário comer do pão que desceu do céu, e esse pão que desceu do céu é a carne do próprio Senhor Jesus. Essa carne que seria entregue, esse pão que ele dará pela vida, que é a sua carne, era o seu próprio sacrifício. Ele estava falando que seria entregue literalmente. Veja no Evangelho de João, capítulo 10, por exemplo, versículo 11, como isso era claro para ele. João, capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 15 ainda, ele diz: assim como o Pai me conheceu a mim, eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 15, versículo 13. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No início do Evangelho de João, João Batista, ao ver Jesus Cristo, por 2 vezes diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo a analogia ao Cordeiro Pascal, que desde a lei de Moisés tinha sua vida sendo entregue num sacrifício representativo do que o Cordeiro de Deus faria, substituindo
dando a sua vida para que o pecado fosse tirado do mundo. Pecado que leva à morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo vem como um cordeiro que tira essa condenação do pecado do mundo, tira o domínio do pecado do mundo, ao depois enviar o Espírito Santo, e voltará para tirar a presença do pecado de todo o mundo. Então Jesus diz que o pão é a sua própria carne que seria entregue, era Ele mesmo que seria entregue. No mais claro versículo de João e conhecido, João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que essa entrega da carne que Jesus diz é o pão que precisa nutrir para a vida eterna, é o pão diferente do maná que quem comeu, o que veio do céu, cotidianamente morreu, mas quem comer desse pão, ainda que morra, vai ressuscitar. E meus irmãos, como é que a gente faz para comer esse pão? Como é que a gente faz para absorver? Porque o comer aqui é aquele verbo que é aplicado muitas vezes aos animais ruminantes, sabe? Aquele que mastiga bastante antes de digerir o alimento. Aqui o verbo está falando para que os que estão interessados na vida eterna comam desse pão vivo que desceu do céu, comam desse pão da vida, e que ele explica que é a sua carne. Como é que a gente faz? Meus irmãos, lembremos que se comer desse pão dá acesso à vida eterna, e crer em Jesus dá acesso à vida eterna, Jesus está falando de algo espiritual e não literal. Jesus está falando de alimentar a alma e não o corpo. Certo? Jesus está falando de comermos da sua carne. Onde é que a gente encontra a carne de Jesus? Onde é que a gente encontra a carne de Jesus? Segundo o Evangelho de João, meus irmãos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se não somos cheios da palavra, não estamos alimentando a nossa alma. Comer dessa carne de Jesus que foi crucificada em nosso lugar, significa se encher dessa palavra que Ele encarnou, que é Ele, de onde veio a sua encarnação. Daí, meus irmãos, entendemos o que Jesus repetiu no deserto, quando tentado por Satanás, e que lemos há pouco, quando Moisés explicava a passagem do povo pelo deserto. Deus levou o povo ao deserto, deixou eles precisando urgentemente de um maná que vinha dos céus, para que eles aprendessem que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E essa palavra se encarnou, ela se fez carne, ela se apresentou dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, comam dessa carne, desse pão que é essa carne e que alimenta para a vida eterna. A comida e a bebida do crente é Jesus Cristo que disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Como é que está a tua alimentação? Como é que está a tua alimentação? Nós temos nutricionistas, nós temos exames que medem os teores vários no nosso corpo, teor de açúcar, teor de ferro, teor de cálcio, e por ali eles fazem um balanceamento do que a gente precisa comer mais, do que a gente precisa comer menos, vários e vários regimes, várias e várias fórmulas de se alimentar saudavelmente, para que
tenhamos uma vida até mais longa. Muitos se preocupam com a alimentação do corpo, mas e a alimentação da alma? Estamos comendo e bebendo de Jesus Cristo? Estamos alimentando a nossa alma com a carne, que é o pão que desceu dos céus? Estamos espiritualmente raquíticos, desnutridos? Às vezes a gente vê a imagem triste, terrível, de crianças desnutridas, às vezes pelo sertão do Nordeste brasileiro, Vale do Jequitinhonha, Etiópia. Quantos crentes e quantas crentes, embora com seus corpos fitness, estão em forma, fazem os seus exames médicos, está tudo dentro dos marcadores saudáveis, mas a alma está raquítica, desnutrida por má alimentação, por não buscar a bebida e a comida do crente. Portanto, irmãos, o texto não estava, Jesus não estava falando de canibalismo, que era condenado já no Antigo Testamento. Não, Jesus estava falando desse alimento da alma, né? Aqui ainda ele não está se falando da Santa Ceia, mas sim daquilo que a Santa Ceia representa. Ele não estava falando literalmente do pão e do vinho, mas ele estava falando daquilo que o pão e o vinho representam espiritualmente. Então não basta comer e beber o pão e o vinho daqui a pouco, como faremos, se essa comida for, essa ingestão for feita indignamente. Porque o que nos torna dignos de participar do pão e do vinho, o que é? É o discernimento do corpo, não é o que nós vamos ler daqui a pouco, 1 Coríntios 11. Quem come e bebe do pão indignamente, come e bebe juízo para si. E o que nos torna dignos de participar dessa mesa? É o discernimento, é o entendimento de que Jesus é o pão da vida que desceu do céu, que com a sua carne de verdade, não alegoricamente, não poeticamente, mas literalmente, veio a esse mundo sofrer sede, fome, frio, sono, cansaço e principalmente dor no nosso lugar, no castigo da cruz. Então, essa é a comida e a bebida do crente. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai explicar que quem se alimenta dele desfruta de uma união. Ele vai falar da união do crente com a comida e a bebida. Olha só, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você já ouviu falar que nós somos aquilo que nós comemos? O que você está vendo aqui, entre outras coisas, é farinha, arroz, feijão, água. Ou se quisermos ser um pouco mais técnicos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio que você está vendo aqui conversando com você, saiu de um pão, saiu de um bife. O ferro que está nas minhas veias, até pouco tempo estava num feijão. Você está entendendo como nós somos o que nós comemos? Se a gente come bem, a gente é saudável. Se a gente come mal, a gente vai ficando doente. E Jesus está dizendo isso: aqueles que comem e bebem do seu sangue permanecem nele, e ele permanece em quem se alimenta, em quem se nutre dele mesmo. E é uma união, irmãos, não apenas como essa que eu acabei de ilustrar, que depois que a gente ingere determinado alimento, já não dá mais para separar quem é você e quem é o alimento, porque as reações acontecem e as propriedades são absorvidas e aquele alimento se torna você.
pelo menos fisicamente falando. E a gente sabe que nós não somos só físico, nós somos material e imaterial, corpo e alma. E Jesus está falando aqui que quem se alimenta dele se torna unido a ele, se torna cheio da presença dele, não como dois desconhecidos que ficam lado a lado, num banco de ônibus, num banco de metrô, que estão juntos, mas estão completamente separados, cada um indo para um lado, um para um caminho, ninguém sabe quem é quem, não tem intimidade, não tem proximidade, não. Jesus está falando, quem come e bebe da minha carne, está em mim e eu nele. Veja o versículo 57, assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Ou seja, a união de quem se alimenta de Jesus Cristo com Jesus Cristo é comparável à união do próprio Cristo com o Pai. Olha alguns versículos em que ele trata disso. João capítulo 14, versículo 10. João capítulo 14, versículo 10. Diz lá: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Se você permanece na palavra, aquela palavra que Jesus encarnou, se você permanece no mandamento, no verbo, percebe? Se você se alimenta de Jesus, Jesus está presente em você inseparavelmente. Assim como aquilo que ingerimos fisicamente, depois vira a gente. Obviamente Jesus não está ensinando que aqueles que se alimentam dele espiritualmente se tornarão deuses, não. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa trindade inseparável, indivisível, não comunica a sua natureza, a sua essência, a sua divindade, a sua majestade, não. Mas comunica muitos atributos ao ponto que a semelhança deles passa para quem se enche da palavra deles. As perfeições, as qualidades. Então, quanto mais cheio dessa palavra de Jesus, mais próximo de Jesus e mais parecido com Jesus ficamos. Então, essa união do crente com o pão da vida, essa união do crente com o pão que desceu dos céus, ela é ensinada por Jesus nessa ilustração bela de que assim também o alimento se une a nós e nós ficamos inseparáveis daquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos. Nossa alma e espírito será aquilo que nutrirmos ela. Se somos cheios da palavra, assim ficará a nossa alma. Se somos vazios da palavra, alguém já bem disse, né? Cabeça vazia, e cabeça no ditado não é literal, cabeça é uma alegoria do ser, de quem a gente é. Cabeça vazia vai ser cheia do inimigo, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, meus irmãos, nem todos se esforçam por essa união com Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu preciso ler para os irmãos o que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 29, no seu parágrafo 7, nos explica sobre o que vamos fazer daqui a pouco ao participar do pão e do vinho. Ela diz o seguinte: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos alimentos visíveis desse sacramento,
também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam. Ou seja, quem vai participar exteriormente dos elementos daqui a pouco, se está dignamente preparado, ou seja, com discernimento do pão da vida, com discernimento do pão dos céus, com discernimento de comer e beber Jesus, desfruta, não carnal ou corporalmente, mas desfruta real e verdadeira e espiritualmente, não estando no corpo ou no sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, nos elementos do pão e vinho, nem eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos dos seus sentidos corporais. Ou seja, assim como esses alimentos são verdadeiros e reais, a presença espiritual do Senhor e dos benefícios que Ele comunica também são acessados pela fé dos que dignamente se alimentam nessa mesa. Então, assim somos desafiados. Pela fé, o crente tem uma união inseparável com a comida e a bebida, que é o pão da vida que desceu dos céus. Irmãos, como é que pode? Como é que pode ter gente que não dá valor para isso? Como é que pode, às vezes, alguns de nós tratar tanto do alimento espiritual quanto do alimento físico que representa essa nutrição espiritual e negligenciarmos? Nós tentamos entender por que alguns desprezam esse banquete à luz da conclusão do texto. Nós vemos que depois de Jesus explicar essas coisas maravilhosas, ao invés da mesa se avolumar, a mesa se esvaziou. Os interessados na comida e na bebida que estava sendo apresentada fugiram. Versículo 60 nos diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E veja, queridos, não é que era duro de entender, era duro de aceitar, era duro de admitir. Eles entenderam. Tanto que Jesus diz assim: vocês estão escandalizados, ou seja, vocês estão tropeçando no que vocês estão ouvindo? Como é que vocês vão ficar quando vocês verem o Filho do Homem retornar para onde veio? Ou, em outras palavras, como é que vocês vão ficar quando vocês verem o pão que desceu do céu voltando para o céu de onde lá desceu? Como é que vocês vão ficar? Jesus sabia com quem ele estava falando. E a gente, no contexto, pode pensar algumas razões que explicam por que aquela fome demonstrada anteriormente, lembra que eles pediram? Olha, dá-nos desse pão. Eles pediram. E agora o interesse passou. Passou por quê? Michael Horton, comentando esse texto, ele traz algumas possibilidades interessantes que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Primeiro, esses ouvintes viram que as suas necessidades imediatas, políticas e de sinais não seriam atendidas. Lembra que lá no versículo 15, Jesus se afasta porque sabia que já vinha ali um movimento de aclamação de Jesus como rei, como uma nova liderança. Lembra disso? Esses que foram embora percebem, não temos alguém para defender as nossas causas.
Não temos alguém para confrontar as lideranças do Império Romano. Não temos alguém que vai garantir para nós o fim da fome e todas essas coisas que há tanto tempo os políticos prometem. E já que não temos, vamos procurar outro. Eles abandonam Jesus. A gente vê que eles também não teriam suas necessidades imediatas. Lembra que Jesus disse: eu sei porque vocês vieram. Vocês vieram porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês estão com fome de novo e estão querendo encher a barriga de novo. Talvez por isso, vendo que não teria segunda multiplicação dos pães e dos peixes naquele momento, eles falam: a conversa de Jesus está indo para outro rumo, vamos embora, vamos procurar onde é que tem comida, porque daqui não vai sair mais comida. As necessidades imediatas não foram atendidas, as necessidades, os anseios políticos não foram atendidos, e nem os anseios por sinais. Lembram que eles pediram sinais? Eles disseram: que sinal o Senhor nos dá? Lá no deserto nossos pais comeram do maná. Paulo, um judeu como esses, frequentador de sinagoga lá em Cafarnaum, depois ele entende o que aconteceu e na carta aos Coríntios ele diz: os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós temos a Cristo para oferecer. E hoje muitos irmãos também têm procurado as igrejas, procurado os ambientes evangélicos, ou para atender suas necessidades imediatas, físicas, materiais, e muitas vezes discursos de promessas de empregos e de altos salários e de altos ganhos têm enchido casas de oração. Muitos têm falado muito mais de como resolver as questões políticas do Brasil e do mundo dentro da igreja, em vez de falar do próprio Jesus. Muitos, ainda hoje, vão de igreja em igreja, pulando de casa em casa, procurando os sinais, os milagres, as maravilhas. E algumas vezes não estão buscando necessariamente alimentar a sua alma, o seu corpo, com a bebida e a comida que Jesus oferece na sua palavra. Outros viram que a sua ignorância arrogante e incrédula não tinha como caminhar. Veja que ali no versículo 42, alguns achavam que sabiam tudo sobre Jesus. Não é esse o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como agora, pois, ele diz que desceu do céu? Tem gente que acha que sabe tudo sobre Jesus e não concorda com aquilo que Jesus apresenta. E essa ignorância arrogante sobre quem é Jesus, ignorância no sentido de ignorar verdadeiramente quem é Jesus, alimenta a incredulidade. E Jesus denuncia isso no versículo 64, ele diz: há descrentes entre vós. Jesus sabia desde o início quem não eram os crentes, que certamente engrossaram aquela multidão que abandonou Jesus. Ainda, o discurso de Jesus afrontava a idolatria mosaica deles. Versículo 32, Jesus disse, quando eles falaram do maná dos céus, ele disse: olha, em verdade, quem deu pão para vocês não foi Moisés, não. O pão do céu veio através do Pai de Jesus. Moisés foi um instrumento de proclamação e explicação daquilo que estava acontecendo, mas não foi Moisés que fez o pão descer do céu, foi o Pai de Jesus que enviou o pão do céu. E por fim, irmãos, como até hoje acontece, o próprio entendimento literal daquilo que Jesus estava ensinando, sem reconhecer que havia um significado espiritual, de que nos alimentamos do pão da vida, nos alimentamos do pão do céu, não com a nossa boca, mas com o nosso ouvido, com o nosso coração. Nos alimentamos de Jesus
ouvindo a palavra dele e crendo nessa palavra. Muitos abandonaram Jesus. Muitos abandonaram Jesus. Textos como esse, irmãos, às vezes nos fazem refletir, especialmente num contexto, às vezes, de igreja vazia. E eu não quero confundir aqui igreja com Jesus. Alguns abandonam a igreja porque falta Jesus, mas alguns abandonam a igreja onde Jesus está sendo ensinado, pregado e vivido. E a gente refletir, por que muitos abandonam? Se já naqueles dias alguns abandonaram. Também é por arrogância, também é por incredulidade, também é por idolatria. Por que alguns abandonam o banquete? Por que alguns abandonam a comida e a bebida que vem dos céus para a nossa alma? É algo para refletirmos, mas também o texto termina com um exemplo maravilhoso. Jesus vira para os 12, os poucos que ficaram, e falam: vocês também vão? E Pedro maravilhosamente responde: para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Desde aqueles dias, os crentes não eram necessariamente os da quantidade, mas eram os da qualidade. Não eram os da multidão, mas às vezes eram os poucos e fiéis que seguiam junto de Jesus. Nós vemos aqui essa bênção, e que entre nós, irmãos, estejam sempre aqueles que, como Pedro, não se afastam de Jesus, por mais que às vezes a palavra dele seja difícil de aceitar. Confronte as nossas preferências, confronte as nossas convicções, confronte os nossos caprichos. Que entre nós estejam aqueles que, como Pedro, diz: para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida. Temos visto que Tu és o Santo de Deus, não há outro para quem possamos recorrer. Que corramos, irmãos, para nos alimentar mais e mais do pão da vida, o pão que desceu do céu, de modo que, cheios desse alimento que Deus preparou dos céus, seja visto em nós Ele, e possamos dizer: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós vamos passar a ministração da Santa Ceia, irmãos queridos. Eu convido irmãos presbíteros para virem à frente, e assim, seguindo a instrução do Senhor Jesus, entendendo que estamos nos alimentando espiritualmente, vamos participar da ceia do Senhor. Convido o presbítero Jaider, presbítero Hamilton, venha à frente e nos ajude na distribuição dos alimentos. 1 Coríntios capítulo 11, meus irmãos, do 23 em diante. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 em diante, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, em nome do Senhor Jesus, pedimos que haja em nós discernimento do corpo do Teu Filho, Pai. Haja em nós, ó Deus, entendimento de quão grave foi o castigo que Ele sofreu em nosso lugar. Quão caro foi o sangue derramado para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Ó Deus, dá que o Teu Santo Espírito nos dê esse discernimento, ao mesmo tempo que nos convence da gravidade do nosso pecado, da beleza e perfeição da Tua justiça e do perigo terrível dos Teus juízos, Senhor, sobre aqueles que não se conformam com a Tua vontade, Deus. Ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, não permita que participemos desse pão, dessa bebida, indignamente, Senhor. Sabemos que não são as nossas obras, as nossas atitudes que nos fazem dignos desta mesa ou de qualquer outra bênção que o Senhor tem nos dado, Pai. Sabemos que é somente pela fé perfeita no Teu Filho Jesus Cristo, ainda que uma fé pequena, que precisa ser aumentada, fortalecida, ó Senhor, daqui por essa fé, o Senhor nos permita participar mais uma vez desse momento tão sublime, dessa refeição tão cara, que assim como é real diante de nós, nos faz lembrar e celebrar a realidade do corpo e do sangue de Jesus que foi dado, da carne dele que foi entregue para alimentar a Tua igreja para a vida eterna, Senhor. Deus, dá-nos essa bênção, Senhor. E abençoe os irmãos, as irmãs que não puderam nessa oportunidade celebrar junto conosco. Cura, ó Deus, aqueles que estão enfermos de situações tão sérias e tão graves, Senhor. Em nome de Jesus insistimos. Cure os nossos irmãos, as nossas irmãs enfermos, ó Deus. Te pedimos, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, ó Deus, alimente-os poderosamente com a palavra de Jesus, com o verbo do qual Ele se encarnou, ó Deus. Ó Santo Deus, em nome de Jesus pedimos que as nossas reuniões sejam cada vez mais para louvor e glória do Teu nome e não para juízo, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, essa é a mesa do Senhor, não da Igreja Presbiteriana de Interlagos. Nós vamos, conforme instrui a palavra, distribuir os elementos. Então fique em pé, você que vai participar. Diz o Senhor Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele, fazei isso em memória de mim. Primeiro o pão, depois o vinho, Sr. Jader, por favor.
Isso, Senhor, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele, fazei isso em memória de mim. Participemos juntos do pão, irmãos. Te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse alimento tão caro que o Senhor deu, ó Deus. Enviou teu Filho Jesus dos céus para cumprir a tua vontade nessa terra, entregando a sua carne por amor de nós e assim termos alimento para a vida eterna. Em nome de Jesus, te adoramos e te bendizemos. Amém. Irmãos, a ceia do Senhor, também o Senhor Jesus disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos. Lembremos que a nova aliança é aquela que exige de nós a perfeita fé, já que não atendemos a antiga aliança que exigia perfeita obediência, e pela perfeita fé acessamos o perdão para todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Celebremos a nova aliança em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão. Disse Jesus: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele, fazei isso em memória de mim. Participemos juntos, irmãos, do cálice. Ó Deus, seja bendito o Cordeiro teu, que na cruz seu sangue derramou e nos purifica de todo pecado, Pai. Em nome de Jesus te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque Ele atendeu a nova aliança e nos deu paz contigo, Deus. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Nós vamos cantar o hino 341, meus irmãos. Depois eu peço que o presbítero Atos nos dirija numa palavra final de oração. E após impetraremos a bênção, cantaremos o Amém Tríplice. Suspirada
Senhor Deus, nós somos gratos por esse momento de culto. Somos gratos, ó Pai, pelo Teu perdão, pelo Teu sacrifício por nós. Reconhecemos, ó Pai, que nós não merecemos. Reconhecemos que nós dependemos das Tuas misericórdias. Dependemos do Teu amor. Dependemos, ó Pai, do Teu cuidado sobre nós a cada instante de nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de saber que o Senhor morreu por nós e que nós não temos outro Salvador a não ser o Senhor. Como disse os apóstolos, para quem nós iremos? Porque só o Senhor tem a vida eterna. Só o Senhor tem aquele gozo preparado para nós. Permita, Senhor, que possamos continuar como igreja Tua, vivendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade em todo o tempo e anunciando, Pai, a Tua palavra dia a dia, com o nosso viver, com as nossas palavras, que nós possamos, ó Pai, a cada instante anunciarmos a salvação que vem através do Teu Filho Jesus. Nos dirija, Senhor, e nos abençoe como igreja do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão da vida que desceu dos céus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que não poupou o seu único Filho, e que as ternas e eternas consolações e comunhão com o Espírito Santo repouse sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Reforçamos o aviso, Orar pela família enlutada da irmã Maria Freitas, esposa do presbítero Arnaldo, cunhado dela, especialmente, faleceu hoje. Lembrar que amanhã, 4 da tarde, tem um chá de cozinha aqui na igreja, muito especial. Tem um noivo muito querido nosso, Tá em contagem regressiva aí para chegar janeiro, se preparando para casar, Ismaile. Então, se você puder, esteja aqui. Com certeza as irmãs estão preparando um momento muito gostoso para a gente abençoar o nosso irmão com presentes importantes para sua cozinha, para sua casa nova. Então amanhã a gente se encontra de novo. Se você não puder, esteja aqui na terça-feira, às 7h30. Se você não puder, esteja aqui no domingo, às 9 da manhã para orar, às 9h30 da manhã para estudar a Palavra de Deus e às 6 da tarde, quase noite, também para cultuarmos ao Senhor. Tá bom? Uma boa semana, meus irmãos. Um bom feriado. Deus abençoe os irmãos. Senhor.